Olá, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alexander Kellner, eu sou bacharel em Direito pela FRJ, sou pós-graduado em Direito Lato Sensu pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e sou professor do curso Operadores do Direito, OAPD Concursos, E, na verdade, no presente encontro hoje estaremos lidando especificamente sobre ética na advocacia. Ética é considerada uma matéria que possui um teor de intermediário para fácil, só que a grande questão que envolve o aprendizado da ética é que ela se encontra um forte trunfo para você conquistar sua aprovação caso você gabarite a mesma, caso você complete os 10 pontos que são disponibilizados de acordo com as 10 questões da banca FGV da prova. Nesse mesmo sentido, deve ser ressaltado que o 20º exame agora, a gente sai do 19º exame e a gente vai para o 20º exame. E o 20º exame agora, ele acaba por trazer um especial foco para a ética da advocacia. E qual é essa razão? Nós tivemos duas legislações do ano de 2016 que alteraram o Estatuto dos Advogados, e nesse mesmo sentido nós tivemos no final de 2015 e agora sendo aplicado ao 20º exame a publicação do novo Código de Ética, o qual então naturalmente será cobrado na nossa prova, Então, um rápido princípio metodológico, Num primeiro momento nós realizaremos o estudo do Estatuto da OAB. E nesse sentido, a gente pensa na Constituição e nas menções que a Constituição faz aos advogados, a gente pensa no Estatuto da Ordem, a gente pensa também no Regulamento Geral do Estatuto da Ordem e, por fim, a gente pensa no novo Código de Ética. Então, como a gente vai perceber, existem temas onde se encontra uma interdisciplinariedade entre essas matérias, entre esses diplomas normativos. Eu destaco a atividade da advocacia e o mandato como um dos temas mais cobrados, e direitos do advogado. Então, partindo do artigo 1º do Estatuto e indo até o final do artigo 7º do Estatuto, são os temas, num momento inicial, mais cobrados nas provas. Quando eu falo mais cobrados, você facilmente verifica o que eu falo se você encontra um livro de questões, onde você vai perceber que predominam questões no que tange às matérias citadas. Inclusive, tratando-se praticamente de 40% de todo o nosso curso investido no estudo da atividade da advocacia em si e do mandato, e ainda nesse sentido dos direitos do advogado. Então, continuando, posteriormente trataremos sobre a inscrição na OAB, a sociedade de advogados, com significativas alterações, com a existência atualmente da advocacia pro bono, que será analisada de acordo com o andamento do nosso cronograma, e nesse mesmo sentido, com a possibilidade de sociedade unipessoal, ou seja, uma sociedade constituída por apenas um advogado, como inclusive inovação relevante do novo Código de Ética e que inclusive se adequa ao antigo pleito dos advogados militantes nesse sentido. O advogado empregado, ou seja, o advogado seletista, como deve ocorrer essa relação do advogado seletista com o local de seu emprego, ou ainda nesse sentido, o advogado que trabalha em um escritório de advocacia e portanto, faz jus àquela divisão de lucros. Ainda, os honorários advocatícios, incompatibilidades e impedimentos, processo administrativo disciplinar, e daí a gente vai tratar especificamente de todas as sanções que o profissional pode sofrer e, nesse mesmo sentido, fazendo analogias ao processo administrativo disciplinar, o chamado PAD, como previsto de acordo com os princípios constitucionais esculpidos no artigo 37 da Constituição. E toda a questão que envolve a existência ou não do princípio do contraditório e da ampla defesa, no âmbito, nesse caso específico, dos advogados. Ainda nesse sentido, eventuais deveres dos advogados, infrações e sanções que o procedimento administrativo disciplinar pode encadear, o funcionamento interno da Ordem dos Advogados do Brasil e as chamadas eleições, e nesse mesmo sentido, a gente então, na parte final do curso, vai tratar agora de forma mais aprofundada do novo Código de Ética, tendo em vista a grande possibilidade, tratando-se do 20º exame, tendo em vista que será o primeiro exame
da OAB que cobrará o novo Código de Ética, né? Muito bem, então a ideia inicial, quando se pensa, né, no estudo da disciplina, né, de ética, no que tange aos exercícios da advocacia, as pessoas pensam em 3 diplomas normativos, né? O Estatuto, como já mencionado, o Regulamento Geral do Estatuto e o Código de Ética, o antigo e agora o novo. Então, me permitam dar um passo atrás para depois caminharmos para frente com uma fundamentação constitucional a respeito do tema, né? A gente vai encontrar diversos dispositivos do Estatuto e dos Códigos que tratam-se, na verdade, ou de praticamente uma literal reprodução do que se encontra previsto na Constituição, ou se desenvolvem e encontram seu fundamento normativo no já previsto constitucionalmente na Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, né, a gente destaca o teor do artigo 133 da Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Então, se a gente parar um pouco, né, desacelerar um pouco e dissecar a literalidade do artigo, a gente percebe que o advogado ele é considerado indispensável à administração da justiça. Muito bem. Justiça e, na verdade, a atuação jurisdicional nada mais é do que uma função pública. Então a gente percebe que em alguns casos a possibilidade dessa função possuir natureza pública, portanto indisponível, e a possibilidade de ser equiparada ou não à prestação efetiva de um serviço público estatal, né? A gente infere isso da literalidade dessa parte inicial, o advogado, do artigo 133 da Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça. Ainda nesse sentido, continuando a leitura do artigo que aparece agora para vocês, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Ou seja, a gente percebe a possibilidade do advogado ser inviolável no que tange a eventual manifestação, desde que naturalmente, daí a gente percebe uma ligação estrita com o princípio da legalidade, mas também com o princípio da proporcionalidade e com o princípio da razoabilidade. Então, de acordo com o artigo 133 da Constituição, o advogado também seria inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites legais, nesse sentido. Destaco o inciso LX11 do artigo 5º da Constituição. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência à família e de advogado, né? E se a gente perceber a localização topográfica do mencionado inciso, a gente percebe que o caput do artigo 5º, que trata das garantias fundamentais, o caput também menciona a possibilidade de garantias fundamentais a estrangeiros que porventura se encontrem presentes aqui no território nacional. Então, uma questão extremamente interessante para a prova de OAB, tanto no escopo da ética e da disciplina, quanto também a respeito do direito constitucional, é se o estrangeiro localizado em território nacional teria ou não direito a um advogado. E a gente percebe pela própria literalidade do artigo 5º que sim. Nesse mesmo sentido, destaco o artigo 92 da Constituição. O artigo 92 da Constituição, ele trata dos magistrados, e a gente percebe a presença obrigatória no certame público, né? A gente diferencia então o acesso ao cargo de magistrado no Brasil, ele ocorre através de um concurso público. E o que é relevante para a nossa matéria? Trata-se da participação obrigatória da Ordem dos Advogados no certame. Ou seja, não só, e como ocorre de costume a presença de um membro que seja advogado da banca de determinada matéria, e daí mais especificamente a gente encontra isso em direito tributário, a gente percebe também que a Ordem dos Advogados do Brasil encontra uma função fiscalizatória nesses casos específicos, né? Então, o ingresso na carreira cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, necessariamente deve gozar da participação da Ordem dos Advogados do Brasil, no intuito, inclusive, de evitar qualquer tipo de malversação na condução do certame. E daí é natural que se cite a necessidade do certame respeitar não só a vinculação ao edital, como também os princípios constitucionais esculpidos no artigo 37. Ainda nesse sentido, a gente percebe
que a Constituição Federal do Brasil, isso vai servir de fundamentação para diversos dispositivos que serão tratados no presente encontro do Estatuto do Advogado a respeito do acesso a informações, a respeito de eventual sigilo ou não. Nesse caso eu destaco o inciso 9º do artigo 93 da Constituição. Todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados. Ou seja, existe previsão constitucional para limitação do acesso a autos administrativos ou judiciais aos advogados, que é o que interessa especificamente no nosso encontro hoje a respeito da disciplina da ética, né? Nesse mesmo sentido, a gente percebe então que em determinados casos onde o interesse público tem que ser resguardado, e daí novamente fazendo analogia ao fato de que se trataria então de uma função pública o exercício da advocacia, né, nos termos do artigo 133, o advogado sendo essencial à administração da justiça, nesse caso a gente percebe o caráter público da função advocatícia. E nesse interim a gente consegue inclusive vislumbrar a possibilidade de manutenção da mencionada função pública, que pode ser mitigada então através do acesso ou não em casos de sigilo, né? Então a gente percebe que o interesse público primário nesses casos específicos servirá como mitigação do acesso integral do advogado àquele procedimento. Daí eu citaria como exemplo procedimentos que se encontram em andamento atualmente, né? O acesso ao profissional naquele caso específico pode inclusive inviabilizar aquele procedimento, né? Perdendo o mesmo objeto, né? Numa investigação que tenha, por alguma razão, caráter sigiloso, como podemos perceber especificamente, investigações que envolvam escutas telefônicas, investigações que devam ser apuradas no escopo do sigilo, no intuito de preservação da efetividade das mencionadas investigações. Nesse sentido, aproveito para citar o artigo 94 da Constituição, que fala da presença do famigerado quinto constitucional, né? O que seria o quinto constitucional? Ou seja, o acesso à carreira da magistratura é o acesso através de concurso público. Não existe quinto constitucional para a carreira da magistratura de primeira instância. Agora, tratando-se, e daí eu utilizo como exemplo o estado aqui do Rio de Janeiro, desembargadores de segunda instância, 1/5 dos desembargadores de segunda instância serão escolhidos dentre advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva, né, atividade profissional. Então a gente percebe a possibilidade de ingresso, né, na carreira da magistratura, agora em segunda instância, me refiro expressamente a desembargadores e não a magistrados de primeira instância, não a juízes, da possibilidade de ingresso sem concurso público, através do quinto constitucional, ou seja, essa indicação numa lista inicial de 6 profissionais, de 6 advogados, posteriormente se tornará numa lista de 3 profissionais, e então os mesmos serão escolhidos. No escopo do âmbito do Rio de Janeiro, especificamente tratando-se dos desembargadores, né, de forma expressa. Ainda nesse sentido, só atentando para o seguinte fato: quem será responsável por essa formalização será a Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, a lista sextupla será elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? Destaco o teor do artigo 103 da Constituição e daí especificamente do inciso 7º. O que diz o artigo 103 da Constituição? Podem propor ação direta de inconstitucionalidade. E o que diz o inciso 7º? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então a gente percebe que existe a possibilidade de controle de constitucionalidade pela própria Ordem dos Advogados. A gente percebe então a razão de se fundamentar a natureza pública dessa função, e por essa razão a ideia de se preservar com balizas mais resistentes à função do advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil, através do seu Conselho Federal, possui a prerrogativa de controle de constitucionalidade, com ingresso de ação direta de inconstitucionalidade diretamente no Supremo Tribunal Federal, né? Então a gente percebe a preponderância, né, do caráter público da função dos advogados nesse sentido, né? Ainda nesse sentido,
destaco a composição do Conselho Nacional de Justiça, né? Já no artigo 103b da Constituição. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Muito bem. E desses membros a gente percebe, né, a indicação de 2 advogados pelo Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil. Ou seja, os advogados inclusive farão parte do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E a gente percebe inclusive a possibilidade da presença de membros da carreira da advocacia no Superior Tribunal de Justiça, né? Existem outras previsões a respeito dos quintos constitucionais. Eu já citei o Tribunal Regional Federal e já citei o Tribunal de Justiça. Passo a citar o TST e o TRT, ou seja, em âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho, existe a possibilidade de 1/5 dos desembargadores em questão serem provenientes da carreira da advocacia, ou seja, não prestaram concurso público e sim foram indicados pelos trâmites já indicados, lista sextupla pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? O Tribunal Superior Eleitoral possui 2 juízes dentre 6 advogados, só que nesse caso específico, quem indica? O Supremo Tribunal Federal, o STF. E ainda nesse sentido, os tribunais regionais eleitorais, também 2 advogados, dentre uma lista de 6 indicados pelo presidente da República. Então existe uma diferenciação que você deve atentar, que pode ser cobrada tanto na disciplina da ética quanto no direito constitucional, ou até, pensando de forma mais ampla, no direito administrativo. Uma diferenciação entre a indicação dos advogados no que tange ao Tribunal Superior Eleitoral e no que tange ao Tribunal Regional Eleitoral. No escopo do Tribunal Superior Eleitoral, a gente percebe a possibilidade do Supremo Tribunal Federal indicar 2 advogados dentro de uma lista sextupla. Já em âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, a gente percebe a necessidade de indicação pelo Presidente da República e não o STF, não mais o Supremo, de 2 advogados dentro de uma lista, 2 juízes no caso específico, dentro de uma lista sextupla de profissionais. E ainda por fim, nesse sentido, encerrando essas breves considerações iniciais a respeito da presença dos advogados na Constituição Federal, que justamente fundamentam o Estatuto da Advocacia, fundamentam o novo Código de Ética e o regulamento do Estatuto e ainda as novas alterações perpetradas que serão a análise do encontro de hoje, né? O Superior Tribunal Militar, ou seja, 3 advogados serão juízes no Superior Tribunal Militar, desde que indicados pelo Presidente da República. Então a gente esgota, nesse caso, toda menção a advogados e a Ordem dos Advogados do Brasil que se encontra na Constituição. Se você fizer uma análise e simplesmente num documento de Word, com Ctrl e L, com um localizador, você percebe que a palavra advogado aparece 28 vezes na Constituição. E dessas 28 vezes a gente tratou de praticamente todas. As únicas que não foram tratadas não possuem relevância para o exame da ordem. Então não devem nem ser analisadas por vocês. Nesse mesmo sentido, então, a gente agora aprofunda o estudo a respeito do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil. O Estatuto, ele na verdade é regulado pela Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. E qual é a relevância, qual é a especial atenção que a gente vai dar para esse estatuto no momento inicial e depois a gente vai seguir o encadeamento lógico de todos os artigos do estatuto com o intuito de esgotar completamente a matéria. Muito bem, a alteração pela Lei 13.245 de 2016 e a alteração pela Lei 13.247 de 2016. No encontro de hoje, a gente vai tratar sobre os 3 primeiros temas ventilados até o artigo 7º, e a gente percebe do Estatuto, e a gente percebe que a Lei 13.245 de 2016 altera diversos dispositivos do artigo 7º em questão, que tratam do direito e das prerrogativas dos profissionais da advocacia, né? Então, especificamente, vamos tratar das alterações. Eu quero que as alterações fiquem na sua cabeça e depois nós vamos iniciar o encadeamento lógico e topográfico dos artigos, o encadeamento cronológico dos artigos de forma sucessiva, e vocês vão perceber as alterações no texto.
E daí surge algo de caráter informativo, né? Se você não sabe a redação anterior, ótimo, eu prefiro que você decore a redação atual e nem saiba da redação anterior, porque o examinador vai cobrar na sua prova a redação anterior no intuito de te induzir ao erro, né? E se você já conhece a redação anterior, você vai perceber que as alterações, elas são complementares, elas não rechaçam o conteúdo anterior, são alterações que complementam nesse inteirinho, né? Então, o artigo 7º, houve uma alteração específica no inciso 14 do artigo 7º da Lei 8.906. O inciso 14 do artigo 7º da Lei 8.906 foi alterado pela Lei 13.245 de 2016, de janeiro agora do ano corrente. A mencionada legislação não foi cobrada no 19º exame, mas será cobrada no 20º exame, razão pela qual eu dou maior destaque a essas alterações, né? Então, como ficou a redação do inciso 14? Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo sem procuração, destaque-se, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos. Ou seja, ainda em conclusão da autoridade responsável, os mencionados autos podem ser analisados. Isso é de extrema relevância. Se a gente chega no fórum hoje em dia e os autos estão conclusos, o magistrado não necessariamente nos dará autorização para examinar, mas isso se encontra de forma expressa no Estatuto, na Lei 8.906. Lembrando que a Lei 8.906 ela possui caráter federal, né? Trata-se de legislação federal, ou seja, aplicável a todos os entes do Brasil, e não apenas no escopo ou no âmbito municipal ou no âmbito de um Estado, né? Ainda nesse sentido, o mencionado procedimento, então, findo ou em andamento, ou seja, procedimentos já arquivados, procedimentos que não se encontram mais em trâmite, ou que, porventura, estejam em trâmite, estejam em andamento, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Muito bem. Qual foi a alteração? Agora, em meio físico ou digital? Trata-se, na verdade, de uma alteração complementar. Você mantém o escopo do inciso 14 anteriormente previsto, né? Você apenas acresce a possibilidade de copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, tendo em vista a revolução digital que nos encontramos hoje, né? Essa é a primeira alteração. O que pode ocorrer é aparecer a redação anterior na sua prova, né? Sem essa menção expressa aos meios físicos e digitais. Essa é a forma de te induzir ao erro. Tendo em vista se tratar de um inciso com uma redação até certo ponto longa, você naturalmente fica cansado nas últimas palavras da redação do mencionado inciso do artigo 7º, né? Então, atentem para o fato do acréscimo de que no inciso 14 do artigo 7º da Lei 8.906, ou seja, do Estatuto, existe agora, de forma expressa, a ideia de meio físico ou meio digital. Não esqueçam, meio físico ou meio digital. Nesse mesmo sentido, passamos então para a redação do inciso 21 do artigo 7º. A seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração apresentar razões e quesitos. O que a gente percebe? Mesmo tratando-se de procedimento administrativo que possua natureza inquisitorial, como o inquérito policial, mesmo se tratando de um procedimento administrativo onde não necessariamente exista contraditório ampla defesa, a gente percebe resquícios de contraditório e ampla defesa, resquícios dos princípios do contraditório e da ampla defesa esculpidos constitucionalmente, né? Com a possibilidade de apresentação de razões e quesitos. Ou seja, nos termos da redação do artigo 7º, inciso 21, assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, ou seja, naturalmente uma analogia expressa
não somente, mas de forma preponderante a inquérito policial, que possui natureza inquisitória, né? O inquérito policial possui natureza inquisitória? Sim, reconhecido inclusive pelo Supremo em julgado nesse sentido. Ah, então vai ter contraditório ampla defesa? Não, não vai ter contraditório ampla defesa. Mas o que diz o Estatuto dos Advogados? O Estatuto dos Advogados diz que o advogado possui a prerrogativa de influir no convencimento. Ou seja, não se mitigando a natureza inquisitorial do inquérito policial, a gente vai ter a possibilidade do advogado apresentar razões em defesa ao seu cliente naquele interim. E sob pena de nulidade absoluta. Não é nulidade relativa, não se convalida o vício. É nulidade absoluta. Não existe possibilidade de posterior convalidação. Muito bem, seguindo então nas alterações perpetradas pela Lei 13.245 de 2016, a gente percebe alterações nos parágrafos 10º, 11º e 12º. Né? O parágrafo 10º, então, passa a seguir a seguinte redação, em sua literalidade. Nos autos sujeitos a sigilo, então, eu mencionei o princípio na Constituição, especificamente no artigo 92 e 94, a respeito de sigilo. A gente percebe a possibilidade de fundamentação constitucional no parágrafo 10º, na nova redação, né, do artigo 7º do Estatuto. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Né? Então a gente percebe que a atuação presente no inciso 14 poderia ocorrer pela própria redação, independente da existência de procuração no procedimento investigatório. E a gente percebe isso tendo em vista que a própria natureza inquisitorial desses procedimentos, então não necessariamente o investigado terá conhecimento a respeito da existência dos mencionados procedimentos. Agora, em caso específico de sigilo dos procedimentos, aí sim é que, caso haja o conhecimento do investigado naquele caso específico, tendo em vista a preservação do sigilo, o advogado atuante só poderá atuar naquele caso desde que munido de procuração. Ele precisa, então, apresentar uma procuração. Essa é a nova redação do parágrafo 10º do artigo 7º, nas alterações agora de janeiro de 2016. O parágrafo 11º, no caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Percebe-se com facilidade que o intuito é naturalmente se preservar o caráter inquisitorial das mencionadas investigações. Até porque, vamos imaginar a seguinte situação: existe uma interceptação telefônica em andamento, existe um agente policial infiltrado em determinada localidade. Se o advogado tem livre acesso àquele caso específico, ele pode inviabilizar as investigações. E daí a gente tem que entender, uma vez já compreendida e já mencionada no início do nosso encontro de hoje, a função pública do munus público que exerce o advogado, esse munus público naturalmente pode ser mitigado se o interesse público primário exigir no caso em questão. No caso específico, o princípio da própria eficiência da administração pública naquelas investigações. Né? Muito bem, e onde se encontra a fundamentação constitucional disso? A gente já viu no inciso específico da Constituição a possibilidade de, em casos determinados, a decretação de eventual sigilo. Isso se encontra inclusive no novo Código de Ética, como a gente vai analisar no final do nosso curso. Só ressaltando, né, quando que entrou em vigor as mencionadas alterações, né, na data da publicação da Lei 13.245, de 2016. E qual foi essa data? 13 de janeiro de 2016. Não caiu no último exame, mas desde 13 de janeiro de 2016 essas alterações se encontram em vigor. Ou seja, não se confunda com a aplicabilidade cronológica que envolvia o respeito ao edital do primeiro exame. A data onde essas alterações entraram em vigor
é de 13 de janeiro de 2016. Muito bem. A gente então supera a primeira lei que faz as alterações mencionadas e alterações objeto de preocupação. E a gente percebe que não são alterações que contrariam de forma frontal a redação anterior. Então não há qualquer tipo de razão para se considerar qualquer tipo de temor em relação às novas alterações. Elas vieram, inclusive, apenas com caráter complementar, né, e não excludente. Nesse sentido, superada então a Lei 13.247 de 12 de janeiro, perdão, 13.245 de 12 de janeiro de 2016, a gente passa a análise de uma lei que também alterou o Estatuto, que é a 13.247 de 12 de janeiro de 2016. O que deve ser ressaltado até para fins metodológicos do encadeamento do nosso encontro hoje é que os artigos que nós vamos ver agora não serão objeto do nosso encontro de hoje, mas serão objeto do nosso curso regular de ética aqui, né, como a gente percebe. Agora, eu trago a mencionada alteração para vocês entenderem o caráter complementar e também já ficarem com a maior probabilidade de cobrança na sua prova na cabeça desde o início do nosso curso. Nós vamos posteriormente analisar a literalidade de todos os artigos e incisos do Estatuto e vocês vão ver que alguns incisos serão justamente a repetição do que estamos tratando hoje, só que com as alterações. Então o meu objetivo é simples. Qual é a probabilidade, tendo em vista que esse é o primeiro exame onde as alterações caiam, que elas sejam cobradas na prova? 100%. Elas serão cobradas, inclusive com a redação anterior. Então a gente vai discutir isso ao longo do tempo. No encontro de hoje, a gente vai tratar especificamente do artigo 1º ao artigo 7º, né? Encerrando com os direitos e deveres dos advogados. E nos encontros posteriores trataremos dos demais artigos e daí especificamente do objeto da Lei 13.247 de 12 de janeiro de 2016. Né? Ela altera os artigos 15, 16 e 17 do Estatuto. Né? E qual é a grande inovação? E nesse sentido é um pleito anterior, como já mencionado, da classe, mas que produz grandes impactos na formalização da sociedade de advogados. Vocês percebem pela própria redação do artigo 15, os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Ou seja, qual é a grande novidade? A possibilidade de constituição de uma sociedade unipessoal. A gente percebe uma atuação, até certo ponto, informal de diversos profissionais, que inclusive não tem condições, devido ao alto trâmite burocrático de se formalizar uma sociedade de advogados, de contribuir corretamente com toda a questão a respeito da tributação. E na verdade, a ideia da sociedade unipessoal é justamente uma decorrência do que aconteceu em âmbito civil, no âmbito das chamadas EIRELs, quando elas vieram, né, há basicamente 7 anos atrás. Né? A possibilidade então de uma menor formalização, um trâmite burocrático suavizado, e o advogado então poderá constituir uma sociedade unipessoal, uma sociedade onde só ele figura como profissional. Daí sim a discussão a respeito da possibilidade do mesmo possuir estagiários e, enfim, eventuais secretárias que utilizem um serviço de apoio que sirva para facilitar o trâmite do seu dia a dia, do seu cotidiano. Agora, a grande novidade da Lei 13.247, que altera o Estatuto, é a possibilidade de sociedade unipessoal. Né? A gente percebe que a aquisição da pessoa jurídica de uma sociedade de advogados era muito semelhante no Código Civil, né? Ou seja, com a inscrição dos atos constitutivos na repartição competente é que surgem as mencionadas sociedades previstas no Código Civil. Então, naturalmente, daí fazendo a ressalva a respeito de eventuais sociedades irregulares, como também pode ser ressaltado aqui no âmbito da advocacia, né? A sociedade de advogados, o parágrafo 1º do artigo 15 fala: a sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Sessional da OAB, em cuja base territorial tiver sede.
né? Natural que uma sociedade unipessoal sediada no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais, não irá arquivar seus atos constitutivos na seccional de outro estado, né? A gente percebe com clareza o intuito do legislador no ponto específico, né? E ainda nesse sentido, né, aplica-se à mencionada sociedade unipessoal o novo Código de Ética e Disciplina, previsão expressa no parágrafo 2º. Encerrando o parágrafo 4º com a ideia de que não poderia haver uma atuação plurima dos profissionais em mais de uma sociedade de advogados, né? Até para fins de fiscalização da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nos termos do parágrafo 4º, nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho sessional. Ressaltando, como vocês podem acompanhar pela redação, essa ideia de limitação a mencionada área territorial é justamente porque existe a possibilidade de um escritório de advocacia possuir uma filial em outro estado. E a gente entende então que o advogado naquele caso específico, e daí o mesmo, tem que possuir a inscrição suplementar, mas isso vai ser tratado de forma mais aprofundada na fase da inscrição, né, especificamente. Agora, o mesmo tem que possuir uma inscrição, os sócios nesse caso específico possuem da chamada inscrição suplementar para atuar em entes federativos diversos de onde prestaram o exame inicialmente, né, de onde se encontram inicialmente. Agora, em âmbito de sociedade unipessoal, o profissional não vai poder agir em mais de uma sociedade unipessoal, fazendo-se naturalmente a ressalva a respeito de eventual filial, como podemos perceber, né? Muito bem, ainda nos termos do artigo 15, agora no parágrafo 5º, né, o ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho sessional onde se instalar, ficando os sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar. Então, reafirmando a própria literalidade do parágrafo 5º, reafirma o que eu mencionei anteriormente. Em caso da existência de uma filial, existe sim a necessidade daquele profissional possuir a inscrição complementar, né? A inscrição suplementar. Agora, ele não poderá atuar em duas sociedades se não existir esse caráter de filial entre as mesmas, né? Conforme mencionado. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independente das razões que motivaram tal concentração. E, na verdade, é uma analogia ao que acontece no Código Civil, né? A gente sabe que não existia, até antes do surgimento da EIRELI, a possibilidade de uma sociedade unipessoal, né? Existe, inclusive, um prazo de 180 dias para que essa sociedade funcione com apenas um sócio, né, naquele caso específico, e posteriormente venha encontrar um novo sócio. Inclusive, tendo em vista a própria natureza das sociedades, que se encontra na ideia de uma junção, de uma reunião de pessoas com interesses convergentes para o intuito de lucro, né? Se não é uma reunião de pessoas, a gente poderia tratar de um profissional autônomo. Agora, houve, como pleito natural da própria prática comercial que existe no Brasil, a demanda pela sociedade de uma sociedade unipessoal em âmbito civil. E o que ocorre no âmbito do Estatuto da OAB é justamente o mesmo, né? Ou seja, existe uma sociedade de advocacia com dois profissionais, dois sócios, dois advogados. Um dos sócios falece por alguma razão, ou deixa a mencionada sociedade, né? Opta por sair. O sócio remanescente, então, de acordo com a nova redação perpetrada pela Lei 13.247 de 2016, pode continuar na prestação de serviço advocatício, sem a necessidade de trazer um novo sócio. Então a gente percebe uma alteração relevante com o escopo justamente de facilitar a atuação profissional. Especificamente, inclusive, de quem está no momento atual e pretende seguir na carreira da advocacia prestando a prova da OAB. No momento atual existe a dificuldade de você ter diversos clientes, um cartel de cliente elevado. Existe, inclusive, a dificuldade de você se submeter ao recolhimento tributário e toda a existência burocrática de uma sociedade normal.
Então, o pleito da sociedade unipessoal vem embora, inclusive para vocês que me assistem, para vocês que estão prestando o exame pela ordem pela primeira ou por outras vezes, mas que objetivam conquistar a aprovação, né? Artigo 16, então. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar, né? Então a gente percebe que a redação do artigo 16, e posteriormente a gente vai ver que ela possui certa semelhança com a parte inicial do Estatuto, é justamente no intuito de se evitar a mercantilização da advocacia, né? A ideia é de não se atribuir um caráter estritamente profissional à advocacia. E a mercantilização da advocacia violaria o quê? A função pública do exercício da advocacia. A literalidade do artigo 133 da Constituição. O munus público que se reveste a atuação do advogado, né? Então a gente percebe que eventual mercantilização dos serviços advocatícios impedem uma necessária observância dos preceitos éticos que devem se sobrepujar a eventuais interesses particulares, pessoais e limitados, ao chamado microinteresse na questão, né? Então, evita-se de forma expressa a mercantilização da sociedade de advogados, agora com a redação da Lei 13.247 de 2016, especificamente o artigo 16º. Ah, professor, me dá um exemplo de uma sociedade de advogado, na prática, que possa ter sido mercantilizada, né? Você tem diversos advogados que no momento inicial atuavam como corretor de imóveis. Então, você pode ter uma corretora de imóveis onde o corretor, na verdade, possui inscrição na OAB, né? Onde o diretor, naquele mencionado caso específico, ele não pode se utilizar de eventual propaganda onde destaque que é corretor e advogado. Essa divulgação ela tem que ser isolada. Ele só pode atuar como advogado nesses casos específicos, né? Essa limitação à publicidade é justamente um respeito à função pública, ao munus público, já exaustivamente tratado aqui. Agora, é engraçado, com um simples conceito, com o conceito do artigo 133 da Constituição, você responde diversas questões da prova da ordem. Porque se você pensar que na assertiva existe uma opção que não atende a uma função pública maior, você naturalmente percebe que naquele caso específico a mencionada assertiva estaria errada e não encontraria guarida tanto no Estatuto quanto também na Constituição do Brasil, né? Ainda nesse sentido, né, a respeito da denominação dessa sociedade unipessoal, da grande novidade do Estatuto, que é a sociedade unipessoal. A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia. Então, meu nome é Alex Kellner. Como ficaria? Alex Kellner, Sociedade Individual de Advocacia. Caso eu opte, tendo em vista agora a possibilidade de formalizar a minha atuação profissional através de uma sociedade unipessoal, ela será obrigatoriamente formada pelo nome Alexander Kellner, Sociedade Individual de Advocacia. E daí eu destaco o exemplo, né? O meu nome inteiro é Alexander Leonard Martins Kellner, mas a redação do artigo ela permite que a menção ao nome ela pode ser o nome completo ou parcial. Não necessariamente demanda o nome completo. Então pode ser uma menção de forma parcial ao nome. Eu poderia utilizar a abreviação Alexander Kellner ou Alex Kellner no caso específico. Ainda, o artigo 17º. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo de eventual responsabilidade disciplinar que possam incorrer. Responsabilidade limitada, né? A gente percebe até o caráter ostensivo da atuação do profissional naquela sociedade unipessoal, então naturalmente, eventual dano causado ele se insere no escopo de eventual responsabilidade ilimitada. Ou seja,
de forma subsidiária e limitada. Primeiro, se busca, em caso de eventual reparação, o patrimônio da sociedade unipessoal. Agora, caso o mencionado patrimônio não seja suficiente, a gente percebe a possibilidade do particular ingressar em eventual execução dos móveis e imóveis pertencentes e dos bens e materiais que sejam pertencentes ao patrimônio particular do advogado, naquele caso específico. Então vocês entendem a importância da matéria ao área lecionada, tendo em vista que nos casos de sociedade unipessoal existe a possibilidade de resposta a eventual execução com os próprios bens do profissional. Essa lei também entra em vigor na mesma data da Lei 13.245, ou seja, a Lei 13.245 e a Lei 13.247 entram em vigor na data de 13/1/2016, data que as mesmas foram publicadas. Muito bem. A gente percebe que a gente encerrou já todas as alterações ao Estatuto. Então a gente já mitiga o bicho-papão das alterações que vai ser cobrado no 20º exame. Todas as alterações foram ventiladas nessa parte inicial do encontro com a fundamentação constitucional utilizada. Não são muitas alterações. Se você parar e imprimir a legislação, a Lei 13.245 e a Lei 13.247, a gente percebe que em 60 minutos você já consegue ler e ter uma boa ideia a respeito das alterações. Então, se você fizer isso de forma suplementar ao presente encontro, você não precisa mais estudar a matéria. Você, tendo em vista o caráter complementar das alterações, você esgota todo o conhecimento necessário para gabaritar as questões nesse interim.